Faltam apenas 3 dias para que entre em vigor a tarifa de 50% sobre a importação de produtos brasileiros aqui nos Estados Unidos. E até o momento, muito pouco foi feito para de fato se chegar a um acordo para a diminuição dessa tarifa para que as exportações brasileiras continuem fluindo aqui para as terras do Tio Sam. Será que o governo brasileiro está acreditando que de fato Trump só está blefando e que essa tarifa não entrará em vigor? Ou o Brasil escolheu um outro lado dessa guerra tarifária e ainda só não se pronunciou a respeito disso? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje e tentar entender o que está acontecendo nos bastidores dessa guerra tarifária. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos, que todos os dias traz informações de forma objetiva e transparente sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. E hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo aqui na América e aí no Brasil também. Há 2 semanas, o governo Donald Trump anunciou a aplicação de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que fossem importados aqui dentro dos Estados Unidos. Essa tarifa atinge diretamente diversas indústrias brasileiras. A gente já até tratou sobre isso em outro vídeo na semana passada aqui no canal. Agora, o que tem mais chamado a atenção dos especialistas é a inércia do governo brasileiro em de fato tentar sentar com o governo americano para poder negociar essa tarifa. De sexta-feira para cá, diversos acordos comerciais foram anunciados pela Casa Branca. Um acordo com Japão, Reino Unido, União Europeia, Indonésia, Filipinas, Argentina e diversos outros países já fizeram um acordo com os Estados Unidos, reduzindo as tarifas para patamares de 15% em média, percentual esse que continua possibilitando o comércio entre esses países sem grandes prejuízos para ambos os lados. A grande diferença é que esses países, desde abril, sentaram para negociar com os Estados Unidos, justamente para tentar chegar em um denominador comum. E um dos principais ativos que esses países ofereceram para os Estados Unidos é investimento aqui dentro. Ou seja, esses países investirão nos próximos 3 anos milhões de dólares para que de fato esse acordo seja sustentado e essas tarifas sejam mantidas. Essa foi uma forma que esses países encontraram para preservar a indústria interna e continuar podendo comercializar com a maior potência econômica do planeta. Agora, diferente desses exemplos, o Brasil, desde abril, quando foi anunciado o tarifaço, se acomodou, principalmente porque naquela época o Brasil recebeu uma tarifa de apenas 10%, uma tarifa flat global que beneficiava principalmente aqueles países que já possuíam uma balança comercial negativa com os Estados Unidos, ou seja, mais importavam do que exportavam aqui para o país. Porém, isso tudo mudou há 2 semanas atrás com o anúncio do tarifaço de 50% de Donald Trump. Pode parecer, como muita gente tem tentado falar, que isso tem um cunho estritamente político, que só tem a ver com a questão do STF, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu posso garantir para vocês que não. Na verdade, tem um cunho econômico muito maior do que pode parecer. Apesar da carta enviada pelo presidente Donald Trump citar diretamente a situação do STF, do ex-presidente, existe por trás disso tudo um interesse econômico muito grande, principalmente em relação ao avanço da China aqui na América Latina. E um dos grandes fatores para que essa preocupação seja tão extremada é justamente o bloco que reúne os países do BRICS, cujo Brasil é o maior país da América do Sul a compor esse bloco comercial. E sim, os Estados Unidos está enfrentando diretamente o avanço do BRICS pelo mundo. Afinal de contas, ele sempre capitaneou as políticas comerciais mundiais e não quer em contraposição à China fazendo esse papel. Agora, essa inércia do governo brasileiro é mesmo justificada? Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a estratégia é aguardar para ver se de fato, no dia 1º, a tarifa será aplicada aos produtos brasileiros. E segundo ele espera que, inclusive, a pressão de empresários americanos aqui dentro faça com que a Casa Branca repense essa tarifa, podendo até mesmo diminuir. Ou seja, o governo terceirizou para a iniciativa privada para que os empresários possam, de fato, negociar com a Casa Branca. Aqui existe uma barreira ideológica muito forte. O governo brasileiro nunca reconheceu a necessidade de manutenção de laços diplomáticos com os Estados Unidos depois que Donald Trump se tornou presidente pela segunda vez aqui no país. Desde então, não se criou nenhum tipo de canal de negociação, nem mesmo a única ligação do presidente brasileiro foi feita ao longo desses meses para o presidente americano. E diplomaticamente falando, isso é muito ruim, porque Brasil e Estados Unidos são parceiros de longa data, são décadas e décadas de parceria comercial que precisa ser mantida
mantida independente de quem está no poder de cada um desses países. Porém, essa lógica foi rompida e não é à toa que essa tratativa comercial e econômica veio revestida de um cunho político, ou seja, acabou se inserindo assuntos políticos dentro da tratativa comercial, justamente por conta dessa diferença ideológica entre os dois países. Mas o que tem chamado bastante atenção é que o Brasil pode sim já ter feito uma escolha e só não ter deixado isso público. Vamos analisar alguns casos. O atual governo entende que a China pode ser um parceiro comercial muito mais estratégico e importante do que os Estados Unidos no médio e longo prazo. E a impossibilitação de comércio com os Estados Unidos poderia justamente ampliar o comércio com a China, uma vez que a China, inclusive, já é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas o que isso de fato significa nesse contexto geopolítico? Significa que, quanto mais o Brasil se afastar dos Estados Unidos para se aproximar da China, maior será a contraposição do Brasil em relação ao mundo democrático, uma vez que boa parte dos BRICS, ou os países mais importantes, como Rússia e China, não são países conhecidos por suas democracias, mas sim por suas ditaduras. E com toda a discussão sobre as limitações de liberdade de expressão que acontecem dentro do Brasil hoje, dão uma sinalização para o mundo de que o Brasil de fato está se aproximando muito mais de ditaduras do que do mundo livre, que até hoje foi capitaneado justamente pelos Estados Unidos. Chama mais atenção ainda quando o Brasil começa a considerar, inclusive militares do alto escalão brasileiro começam a falar isso publicamente, sobre iniciar um processo de substituição de equipamentos bélicos e armamentos americanos por equipamentos chineses. Existe uma empresa chinesa de segurança, Norinco, que já há bastante tempo vem assediando o governo brasileiro para poder abastecer as Forças Armadas brasileiras de equipamentos chineses. Inclusive, no ano passado, em 2024, um grupo de militares chineses já fez parte de uma operação simulada na base de Formosa, estreitando ainda mais o relacionamento militar entre esses países. É de conhecimento público, inclusive, de que algumas empresas chinesas já estão se estabelecendo no estado da Bahia, estado esse governado, inclusive, pelo mesmo partido do presidente da República, e que sim, está havendo um favorecimento muito grande de empresas chinesas para entrar no Brasil. Além disso, tem alguns outros fatores internos que podem favorecer o governo caso de fato a exportação de produtos para os Estados Unidos seja inviabilizada, até porque dos produtos agrícolas e principalmente carne, se forem mantidos dentro do Brasil sem a possibilidade de exportação para outros lugares, faz com que esses produtos obrigatoriamente abaixem de preço. Nas vésperas das eleições presidenciais, isso pode ser um trunfo a ser considerado pelo governo, ou seja, parece que está tudo muito encaminhado para de fato escolher um caminho direcionado para os BRICS, especialmente para a China, em detrimento dos Estados Unidos. Isso não é à toa, você vê algumas figuras importantes dentro do governo justamente ratificando essa ideia. Por exemplo, o ex-ministro Celso Amorim, que hoje é um assessor especial do governo, falou numa entrevista nesse final de semana que sim, o Brasil deve sim direcionar para estreitar o relacionamento com a China em detrimento dos Estados Unidos. Inclusive fazendo uma comparação completamente esdrúxula, na minha opinião, de que nem a União Soviética foi tão rigorosa e tão agressiva como o presidente Donald Trump está sendo agora. Bom, vamos nem falar que a União Soviética invadiu metade dos países vizinhos ali, são coisas totalmente diferentes. Mas enfim, essa é a ideia atual dos intelectuais que estão ali em torno do governo, ou seja, a ideologia contra Estados Unidos e, nesse momento, pró-China, uma vez que a própria União Soviética já perdeu totalmente a força que tinha outrora. E, nesse momento, a referência para partidos de esquerda, principalmente na América do Sul, é, de fato, a grande potência da China. A gente precisa lembrar que existe um grupo de senadores aqui no Brasil tentando algum tipo de negociação, mas até agora não foi anunciado nenhum tipo de agenda que, de fato, tenha capacidade de negociar com o governo americano, até porque Washington, essa semana, está totalmente esvaziada por conta de um recesso parlamentar, ou seja, os senadores, além de não representarem o governo, o poder executivo brasileiro, uma vez que apenas uma missão parlamentar do Brasil aqui nos Estados Unidos, também não terão contato diretamente com outros políticos americanos que poderiam, de alguma forma, interceder pelo Brasil. Olha, dentro desse contexto, analisando a inércia do governo brasileiro, as falas de pessoas importantes dentro do governo, todas as estratégias que estão postas à mesa, parece que o governo brasileiro já fez uma escolha. E essa escolha não é os Estados Unidos, e sim a China. Se isso de fato se consolidar, principalmente com o reforço do discurso do governo brasileiro em reforçar os BRICS, inclusive de desdolarização da economia mundial, ou seja, a utilização de outras moedas que não sejam dólar, essa guerra tarifária contra os Estados Unidos pode escalar ainda mais. E o mais arriscado, não só os Estados Unidos comprem essa briga em definitivo, como convoque os seus demais aliados, como principalmente a União Europeia, para também pressionar o Brasil
Brasil com tarifas mais altas. Isso poderia ser um prejuízo muito grande. A gente precisa lembrar que o governo americano já está buscando caminhos legais para convocar os seus parceiros europeus para retaliar o Brasil, principalmente com temas relacionados à corrupção e ao meio ambiente. Isso pode ser um prejuízo ainda maior para o Brasil, fazendo sim com que o Brasil caia nas graças e no colo da China, sem que isso possa ser revertido. Bom, nos resta agora de fato aguardar o dia 1º de agosto, saber se esse tarifaço de fato vai ser mantido ou se tem alguma outra coisa acontecendo por trás que a gente ainda não sabe. Mas eu queria ouvir a sua opinião agora. Você acha que Donald Trump está só blefando mesmo de fato, que dia 1º esse tarifaço não vai entrar em vigor? Ou você acha que o governo brasileiro já escolheu um lado, esse lado é vermelho do Partido Comunista Chinês, e ainda não comunicou isso para o mundo? Deixa a sua opinião aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa de todo esse assunto. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve para ser notificado todos os dias. Tem vídeo novo aqui no canal falando sobre tudo que está acontecendo aqui na América e como isso influencia a vida de quem quer emigrar aqui para os Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.